Vamos falar da Conferência de Saúde que está acontecendo 2022 e 2023 com foco nas conferências municipais de saúde. Fique conosco, meu nome é Jamerson Ferreira, sou psicólogo, consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva e também estou no Instagram na conta @jamerson_j. Fique conosco, tem bastante coisa para a gente falar, principalmente para o seu município que ainda vai fazer a sua conferência de saúde. Bom, a primeira coisa é explicar o que é conferência de saúde. Tem algumas coisas que precisam ser ditas. A primeira coisa, a conferência de saúde ela é uma forma de controle social. Ela é garantida por lei e um dos seus objetivos é a própria evolução, reformulação e acompanhamento do SUS. Mas como a gente fala que é uma forma de controle social, a gente tem que ir um pouquinho à frente e explicar o que é controle social. O controle social é a participação da sociedade na administração pública, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar as ações do governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão. Traduzindo, é a forma da sociedade participar e ajudar a melhorar o SUS, tanto na sugestão de serviços e reformulações da política pública de saúde, que é o nosso sistema SUS, é a maior política pública de saúde do Brasil, assim como sugerir inovações e defesa ao nosso Sistema Único de Saúde. Bom, quando a gente fala de controle social na saúde, existe desde o artigo 198 na nossa Constituição, que assegura lá a participação da comunidade, e aqui no artigo 1 da Lei 8080, que diz o seguinte: contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com instâncias colegiadas. Instâncias colegiadas, movimentos de grupo, e que elas se comportam em cada nível de governo. Tá? Então tem a esfera municipal, estadual e nacional. Então, em cada tipo de esfera de poder, teremos o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde. Então, segurada por lei, temos a Conferência Municipal de Saúde, a estadual e a nacional, assim como temos segurado por lei Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Nacional de Saúde. Diante disso, a gente tem que se perguntar o seguinte: será que existe mais de um tipo de conferência de saúde? Sim, existe mais de um tipo de conferência de saúde. Existem dois tipos de conferência de saúde. Vamos explicar? O primeiro tipo de conferência de saúde é aquele que você faz no seu primeiro ano de governo. Sim, nele você vai, junto com a sua população e profissionais de saúde e equipe de gestão, discutir o que são as prioridades de governo, as prioridades da população, quais são os serviços sugeridos pela população, melhoria dos serviços no seu município, no seu estado e também em nível nacional. Ela é que determina como os serviços serão executados e priorizados ao longo do seu mandato. E existe esse segundo tipo de conferência de saúde que é focada na própria evolução do SUS. E nelas existem as etapas municipais, estaduais e nacionais. Existem também as conferências livres, que é composto por grupos de classe, grupos de profissionais, que aí vão ter as regras próprias para sugerir propostas e ter os seus delegados para participar tanto da estadual quanto da nacional. E como é que funciona esse segundo tipo de conferência? Afinal de contas, é ela que está acontecendo neste momento. A gente vai explicar para você. Se liga, que é muito importante até para compreender se seu município fez certo e aquele seu município que ainda não fez, tem as dicas aí passo a passo para não errar na hora de fazer a conferência. Então, primeira coisa, existe uma preocupação naquilo que vem antes. O que é que vem antes do dia da conferência? Reuniões com o conselho, para discutir o regimento, verificar as etapas de divulgação, realizar as etapas de divulgação. Em alguns momentos podem ser feitas conferências preparatórias, promover a organização da conferência, a verificação de espaço, quantas pessoas, entidades representadas, divulgar esse processo, verificar se o espaço ele suporta todo esse movimento de pessoas, assim como a logística necessária para a realização dessa conferência. E falando em logística, sim, é um pouco complicado e dispendioso, exige investimento.
Por exemplo, cadeiras para verificar se o espaço é adequado, se tem ventilação adequada, se vai ter água, se vai ter alimentação. Afinal de contas, uma conferência minimamente ela tende a ocorrer em pelo menos 2 turnos, por mais que existam alguns municípios que querem fazer uma conferência municipal de saúde em apenas um turno, o que é extremamente arriscado, porque pode-se perder qualidade da elaboração das propostas e também da eleição dos seus delegados. Então, nada de fazer uma conferência municipal às pressas, tá bom? E também discutir a programação do dia da conferência. Afinal de contas, existe todo o material de suporte do Conselho Nacional de Saúde, a gente já vai falar dele daqui a pouco. Bom, e o que é que acontece no dia da conferência, né? O que é que pode acontecer? Lembrando, isso aqui que a gente está apresentando aqui para vocês, isto aqui é uma sugestão de programação baseado nas conferências que já estão acontecendo, tá bom? Então, se você for realizar a sua conferência em um dia, considerando 2 turnos de produção, pela manhã geralmente acontece o início por volta das 8 horas para acolhimento, vai ter a mesa de abertura, antes da mesa de abertura pode ter alguma apresentação cultural, após toda a mesa de abertura com a participação de autoridades de saúde, autoridades da gestão municipal, representação da Câmara Municipal de Vereadores, representantes das coordenações de saúde, secretariados do município, representantes também de movimentos sindicais, de movimentos sociais. É muito importante que a mesa de abertura tenha uma boa representatividade quanto à diversidade dessas lideranças e representações do seu município. Após a composição da mesa, geralmente também é executado o hino nacional e pode também ter, depois do hino nacional, o hino municipal. Compôs a mesa, faça a leitura do regimento bem pausadamente, para que esse regimento, após a sua leitura, ele possa ser compreendido e colocado sob votação para ver se a Assembleia, ou seja, se todos que estão participando, se aprovam o regimento da conferência. Inclusive, ele pode ser posto para questionamento e até alteração de algumas cláusulas, e tudo isso é definido por votação. Lembrando que a votação ela é feita pelas pessoas que estão inscritas e, dependendo da redação do seu regimento, somente os delegados poderão votar. Quem são os delegados? São os representantes de cada grupo de pessoas que vão participar da sua conferência. Eu vou ter delegados dos usuários, dos movimentos sociais, do controle social, dos profissionais de saúde e também do governo. Tudo isso você coloca lá, logo no momento da inscrição, lá no início, na ficha de inscrição, e você faz isso no acolhimento, tá bom? Após a aprovação do regimento, a conferência ela começa, porque é dada a validação, o início da sua conferência de saúde. Após isso, é desfeito a mesa e é convidado o conferencista, a conferencista, para a realização da fala magna, que geralmente ela tende a contemplar o tema da conferência. Tá? Como a gente está fazendo uma etapa municipal de uma conferência nacional, o tema é mais fácil que seja o mesmo, até para facilitar o trabalho dos grupos à tarde, nos eixos. Tá? Após a fala magna, se tiver participação, as pessoas querem fazer críticas, perguntas, tirar dúvida, esse é o momento, tem a discussão e o debate. Se as pessoas não apresentarem nenhum tipo de pergunta, tudo bem. Como se trata de um evento, né, um grande evento que mobiliza manhã e tarde, muitos municípios estão disponibilizando alimentação no local para não ter dispersão no período da tarde. Apesar da conferência ela ser aberta pela manhã, a principal parte da conferência acontece no período da tarde, pois é no período da tarde onde vão ter a elaboração das propostas, apresentação, discussão e votação das propostas, que são essas partes aqui abaixo, e depois a eleição dos delegados que irão representar o seu município e as suas propostas na Conferência Estadual de Saúde, e dependendo do comportamento desses delegados, eles podem se candidatar depois aí para a Conferência Nacional de Saúde. Então, eu espero que tenha ficado claro esse esqueleto, mas é uma sugestão para organizar a sua etapa municipal. Alguns municípios estão fazendo conferências em 2 dias, em 3 dias, e aí estão fragmentando essas atuações em mais tempo, tá bom?
Então, eu posso ter mais itens? Pode, não tem nenhum problema. Tá? Isso aqui é um esqueleto mínimo para organizar o seu raciocínio. Bom, e como é que eu vou fazer a eleição para os representantes da minha etapa estadual? Dependendo da quantidade dos delegados da sua etapa municipal, faço o seguinte. Por exemplo, se você quer aprovar 10 delegados, 5 tem que ser representantes dos usuários e controle social. Tá bom? Porque é equivalente a 50%. 25% dos profissionais de saúde e 25% da gestão. Tá? Então, nesse caso, eu iria colocar 6 pessoas como usuário, 2 pessoas como representantes da gestão e 2 pessoas como representante dos profissionais de saúde. Lá no documento norteador, no documento orientador do Conselho Nacional de Saúde, vem trazendo uma perspectiva de delegados dependendo da quantidade de participantes na sua conferência, porque isso também é representativo. Quanto maior a conferência, maior a quantidade de delegados que serão eleitos para participar da conferência estadual. E como se faz a escolha dos eixos, do tema e dos eixos, né? Como é que isso é feito? Nessa conferência, tudo é padronizado. O tema da conferência já foi escolhido, que é o amanhã vai ser outro dia. E os eixos, temos 4 eixos. O Brasil que temos e o Brasil que queremos. Eixo 2, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. Eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E eixo 4, amanhã será um novo dia para todas, todas e todos. Pessoal, muita atenção neste momento. Como é que se faz a discussão de eixos no período da tarde ou no final do período da manhã e continuando no período da tarde? É indicado ter facilitadores nestes grupos. Os facilitadores podem ser da Secretaria de Saúde, que tenham propriedade com esses temas. Por quê? O Conselho Nacional de Saúde já disponibilizou pequenas apresentações, bem pequenas, para nortear temas de discussão, mas não as sugestões de ações. Se o seu facilitador ou facilitadora ou facilitadore, geralmente 1 ou 2 facilitadores por eixo, não dominar o tema, podem ser que o grupo ele fique perdido na hora de formular propostas. Entenda, o eixo 1 é importante saber o que existe hoje e o que você quer inovar no processo ou melhorar. Então é importante saber como funciona o SUS, quais são os serviços, financiamentos, estruturas, características municipais, estaduais e nacionais, para daí a gente entender o que é que a gente tem hoje e o que é que a gente sugere para inovar e para melhorar. No eixo 2, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, olha só, muito cuidado. É importante a gente dominar o que é que significa controle social, tanto municipal, estadual e nacional. Aqui eu já falei o que é controle social. A gente defender o fortalecimento dos conselhos, o fortalecimento do tema do controle social, o fortalecimento dos movimentos sociais e trabalhadores para salvar vidas. Se a gente não souber desse tema bem trabalhado, a gente acaba que perde a noção das propostas que a gente vai elaborar. Lembrando, são 3 categorias de propostas: municipal, estadual e nacional. Tá bom? Na municipal, você está sinalizando para o seu município o que os seus representantes que estão ali querem sugerir para melhorar. Na estadual, você está apontando algo que não é só específico para o seu estado, mas sim para todos os municípios do seu estado. E na nacional, você está dizendo que essa proposta ela é boa o suficiente para ser discutida na estadual e no nível nacional para melhorar o SUS para todos os municípios do Brasil. Tá bom? No eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. O SUS, enquanto Sistema Único de Saúde, ele precisa ser defendido, sim. E uma das formas de defesa do SUS é garantia do seu funcionamento, garantia de financiamento, garantia de autonomia, garantia de acesso a serviços gratuitos, universais e com equidade. E eu só faço isso quando eu conheço como o SUS ele é estruturado, ele é regido por leis e por políticas. E quando eu conheço isso, eu vou conseguir elaborar sugestões para esses 3 níveis. E o nível 4, o eixo 4, amanhã será um outro dia para todos, todas e todes. A gente vai encontrar aí um eixo muito interessante
para falar da importância do acesso com equidade para toda a população, todos os públicos, respeitando as características, desafios, potencialidades e necessidades de todos os públicos. Até a descrição do tema é feita de forma provocativa, para a gente lembrar a importância da diversidade no SUS, e essa diversidade no SUS ela só terá acesso garantido se a gente tiver capacitação, profissionais bem capacitados para que os atendimentos sejam feitos de forma integral e com respeito a todas as características de todos os públicos, todas, todos e todes, tá bom? Lembrando, é importante que a gente saiba também do próprio tema. O próprio tema foi escolhido pelo Conselho Nacional de Saúde como uma forma de militância para batalhar um incentivo à luta populacional para que a gente tenha um SUS melhor. Lembrando, o SUS ele é fruto de lutas. O SUS ele é fruto da 8ª Conferência de Saúde, que defendeu o acesso gratuito a serviços de saúde e que essa conferência mobilizou a escrita dos artigos 196 ao artigo 200 da nossa Constituição brasileira, que ele é o berço do nascimento do SUS. Lembrando que a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que é anterior a essa é a 17ª, ela faz esse resgate das 8 conferências que aconteceram posterior ao nascimento do SUS. Então, como a gente sabe que a gente passou um período muito delicado de governo, de desfinanciamento, de desconstrução das políticas públicas, de ameaça à garantia dos serviços de políticas públicas, inclusive na saúde, é muito importante que a gente entenda o porquê desses 4 eixos. É claro que, em algum momento, a sua proposta ela pode ter a semelhança de 2 ou mais eixos. É por isso que estas propostas elas devem ser registradas por um relator ou relatora ou relatore em cada grupo, para que ela possa ser apresentada em assembleia, após ser discutida. Após o retomar dos grupos e a formulação de um grupo maior, que é o voltar para a Assembleia, é muito importante explicar como é que é feita a votação. A votação só tem direito a votos dos delegados. E vai ser votada essas propostas de cada grupo pela sua dimensão. Então, primeiro vamos apresentar as propostas municipais, depois as propostas estaduais, depois as propostas nacionais. E em cada dimensão, você explica que quem votar na primeira, municipal, por exemplo, o mesmo delegado, não pode repetir o voto nas outras propostas. É para ficar mais claro e também para facilitar a contagem de votos. Mas isso tem que ser falado e negociado antes da votação de cada proposta. E existe também, deve existir um relator para já ir registrando a quantidade de votos de cada um desses grupos e a definição das propostas com maior número de votos. Isso irá compor o relatório final da conferência. Bom, retornando aqui. Então a gente já falou da escolha do tema nacional e da escolha dos eixos. E o amanhã vai ser um outro dia. Existe fundamentação tanto de Paulo Freire, existe fundamentação de autores que o Conselho Nacional de Saúde selecionou para mostrar que o SUS é fruto de luta social. E como fruto de luta social, ele representa o desejo da maioria e tem que evoluir com o passar do tempo através das contribuições da população, dos profissionais de saúde, das academias, que são as universidades, e também da gestão. Então, o amanhã, ele sinaliza a possibilidade de melhoria, de luta em defesa, evolução do nosso sistema único de saúde. Como trabalhar cada eixo? Cada facilitador ele vai ouvir as questões do seu grupo, conversar, explicar, tirar dúvidas, porque é muito comum que alguns representantes não dominem as preciosidades, as perspectivas de cada tema com a o mesmo domínio que você, que é profissional de saúde, que é facilitador da gestão, vai ter, tá bom? Então, por favor, registre cada produção e deixe isso muito claro no seu grupo. Aqui eu já trouxe que é importante que cada eixo pense em sugestões a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional,
e que pelo menos ao final do evento nós tenhamos as 3 mais votadas em nível municipal, as 3 mais votadas em nível estadual e as 3 sugestões mais votadas em nível nacional dos 4 eixos. Então, se eu tiver muita proposta, eu vou ter mais de 3 propostas, obviamente. Mas se eu tiver poucas propostas, eu vou ter que, dentro dessas 3, tentar ter representações de mais de um eixo, tá bom? Bom, continuando. Onde é que está a base literal, a base teórica do que eu estou apresentando para vocês? Acesse a página do Conselho Nacional de Saúde, aqui no conselho.saude.gov.br. Clique em materiais. Aqui vai ter o documento orientador em PowerPoint, a cartilha, a apresentação das diretrizes metodológicas e pequenas apresentações de cada eixo, trazendo tópicos para facilitar a discussão, tá bom? Então, olha só, tem bastante material de leitura. E o que é que acontece após a conferência? Vai ser feito o relatório da conferência, que ele tem que ser feito durante o processo. É importante que exista a relatoria na sua conferência, tá bom? Depois desse relatório, é importante que ele seja enviado ao Conselho Estadual de Saúde, respeitando os prazos, para que possa ser inserido na Conferência Estadual de Saúde, e depois, durante a Conferência Estadual de Saúde, vai ser feito todo esse rito, novamente, e após realizar a Conferência Estadual de Saúde, vai ser feito um outro relatório e enviado para a Conferência Nacional de Saúde, que vai ser realizada em Brasília, logo no início de julho, tá bom? Bom, se você gostou, fortaleça aqui o nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, deixa a sua curtida, curta aí, por favor, compartilhe e comente esse vídeo para ver se lhe ajudou, se você verificou se o seu município poderia ter melhorado na sua conferência ou se o seu município ainda não fez a sua conferência, que ele possa ter uma estrutura um pouco melhor. Bom, pessoal, eu sei que vão existir pessoas dizendo, olha, eu tenho outras orientações, isso é ótimo que tenha outras orientações, a minha conferência foi feita um pouco diferente, foi feita melhor, foi feita menor, ou o que é que você achou da sua conferência de saúde? Será que respeitou esses ritos? Será que ela foi tão rica quanto esperado? Ou será que ela poderia ter sido melhor? Bom, se ela não foi tão boa, vamos pensar como melhorar as próximas conferências. E as conferências estaduais vão acontecer em maio. Se você foi delegado eleito, participe da Conferência Estadual de Saúde. Vai ser um movimento riquíssimo em cada estado, para que, quem sabe, você possa ter a oportunidade de participar da Conferência Nacional de Saúde. Isso é um movimento democrático em defesa do nosso Sistema Único de Saúde, em defesa da melhoria dos nossos direitos, da garantia dos nossos direitos a ter uma saúde gratuita, universal, com equidade, que seja feita de forma integral, respeitando as necessidades de cada pessoa, respeitando as peculiaridades de cada território, sem esquecer que esses serviços de saúde eles devem ser feitos com qualidade, que eles sejam feitos de forma resolutiva para o bem-estar individual e coletivo, tá bom? Essa é a importância da sua participação nas conferências de saúde. Até o próximo vídeo.